dia, comunidade! Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós não sabemos que horas que você vai assistir o nosso primeiro episódio. Estamos no YouTube, gente! Quem diria? Quem diria? E esse aqui é um episódio piloto, tá? É o nosso primeiro episódio. Tenho certeza que nós teremos muito conteúdo bom aqui nesse canal, tanto de informações para vocês, quanto de entrevistas e depoimentos das pessoas. Demoramos quase 2 anos para estar aqui, né? É um pouco de coragem que a gente tinha que tomar e um pouco de querer se jogar mesmo nesse novo mercado e nesse novo abismo, né? Porque a gente pula sem paraquedas. Então a gente conta aqui com a gente e com vocês que vai dar super certo. Foi assim que a gente começou no Spotify, pulando de paraquedas. Né? E tá dando super certo? Tá dando certo. Então nós falamos, por que não aventurar também no YouTube, né? Porque muita gente gosta do Spotify, mas tem muita gente que prefere nos ver, né? Porque o Spotify é só a voz, então eu acho que tem vídeo também, mas aqui a gente não sabe ainda. Mas tem muita gente que pediu o YouTube e a gente quer todos os canais também. Isso. A gente vai ter aqui alguns episódios que vão ser só nós duas falando de algum tema e vamos ter convidados de todos os tipos. Então não vão ser só pessoas do programa, vão ser profissionais de saúde, vão ser pessoas influenciáveis e influencers, vão ser pessoas que, como a gente, né, normais ou até um pai, uma mãe da gente, um pai ou uma mãe de outra pessoa, vai ser de tudo que nós arrumar. Qualquer hora a gente faz até com o Fred. A gente tem aqui nosso cenário, tá? Porque a gente tá melhorando a cada dia. Então, gente, tem muita coisa boa vindo por aí para vocês, né? Do programa Low Carb Descomplicado e para quem também não está no programa Low Carb Descomplicado para conhecer um pouquinho mais da gente. E hoje, no nosso primeiro episódio, no episódio piloto, a gente vai contar como tudo começou. Como surgimos? De onde viemos? O que comemos? Então, hoje a gente vai voltar lá no túnel do tempo, porque muita gente não sabe exatamente como que surgiu um dos programas mais... Não seja modesta. Eu tenho uma realidade muito melhor do que esta. O programa mais completo que você pode ver no mundo. No mundo, gente. Que não é porque é nosso, não, mas... Não, a gente ama e a gente É um sabe. programa que é do nosso coração mesmo, tá? Na verdade, primeiro ele nasceu do coração de Deus. Sim. E depois... Foi dando um propósito. Veio pra gente, assim, então é uma coisa que a gente abraçou com muito carinho, porque é a nossa motivação diária. Acordar todos os dias e pensar assim, quantas vidas eu posso ajudar a mudar hoje? Então esse é o nosso propósito, é a nossa motivação diária. Isso. Nós vamos começar hoje, nós vamos fazer de um jeito diferente, a gente contar a nossa história de uma maneira mais descontraída e vamos falar algumas coisas que vocês ainda não sabem, vocês do Low Carb Descomplicada. Estamos indo nesse episódio para a 23ª edição. Então as meninas que estão com a gente, os meninos que estão com a gente esse tempo todo, eles já sabem um pouco da nossa história, a gente conta e a gente tem episódios no Spotify sobre isso. Mas a gente vai contar aqui até das erradas que a gente fez, das coisas engraçadas que a gente tem aqui nos bastidores, antes de começar a colocar até esse programa em vigor. Isso. Então vamos lá, vamos voltar na nossa linha do tempo, né? Vamos voltar lá em 2016, tá? Isso. Porque também a gente não vai contar da nossa infância, essas coisas assim, não tem nada a ver, não. Não. Nós vamos pegar da Low Carb Descomplicado. Então, assim, para contar como nasceu a Low Carb Descomplicada, a gente tem que ir lá no início, na base. Então, vamos lá pegar a Carol 2016. O que aconteceu comigo, Carol, lá em 2016? Estava já, né, acima do peso, quase entrando na obesidade, já cheia de doenças metabólicas, pressão alta, pré-diabetes, né, a pré-diabetes, síndrome do pânico, que foi uma das piores fases da minha vida, depressão, síndrome do pânico. E aí,
num belo dia, né? Eu já tinha hipotireoidismo há muitos anos. Num belo dia, eu descobri sozinha, porque médico nenhum me pedia nenhum exame. Eu sabia que eu tinha hipotireoidismo, mas eu falava, gente, mas por que que eu não melhoro? Eu tô tomando remédio. Por que que eu não melhoro? Por que que eu tô cheia de sintomas? E fui pesquisar, como sempre a gente pesquisa tudo. Lá vai eu no Facebook. Nossa, Ó, tá vendo como é que a que gente vida, tá gente. entregando a nossa idade, Não, né? mas que vida Facebook, né? Fui pesquisar no Facebook. Aí achei um grupo lá de hipotiroidismo. Opa, vamos ler as coisas que tem aqui, os depoimentos. E aí tô vendo todo mundo falar lá. Hashimoto, que diabo é isso, gente? Que vem lá do Japão esse negócio de Hashimoto. Já liga lá no Hiroshima. Bomba Isso é uma atômica. bomba? Que diabo é isso, né? Falei, gente, será que eu tenho esse trem aí, né? Porque eu não melhoro nunca. Vai que tem, né? E aí, na época, eu fazia assim, né? O acompanhamento com o endocrinologista e perguntei, falei, será que eu não tenho esse tal de Hashimoto? Não, mas não precisa fazer exame, Não não. preocupa com isso, não. Não, porque isso daí, se for, não tenho o que fazer. Eu falei, uai, mas depois saí de lá, falei, como assim não tenho o que fazer, né? Tem que fazer sim. Aí vai eu pesquisar como que descobre esse tal do Hashimoto. É no Japão? Aí descobri o nome do exame. Fui lá e paguei. Paguei o exame. Pasmem. Eu sei que a referência era tipo até 30. A referência. O meu deu 1.300. Eu assustei, né? Porque eu já tinha síndrome do pânico, eu já morria de medo de ficar doente, de morrer. Eu falei, que é isso? Tô morrendo. Só pode. E aí levei para o mesmo médico e ele olhou e falou, não, mas não tem que fazer não, você só tem que conviver com isso daí. Ótimo, né? O negócio nessa altura, Você nessa tem que referência conviver. tão fora, e ele fala, convive com isso aí. E aí eu não me conformei com esse diagnóstico, eu não me conformei com viver com isso, e do jeito que eu estava naquele momento, eu não queria viver mais daquele jeito. E aí eu comecei a pesquisar, né? E pesquisar o que fazia para Hashimoto. Entrei num grupo só de Hashimoto do Facebook de novo, e aí descobri lá, Hashimoto não pode comer glúten. Falei, opa, e eu era assim... Pensa uma pessoa que comia só glúten na vida. E a pessoa pode pensar, né? Como que de repente você leu glúten e você assimilou? Gente, a gente não assimilava o que era glúten. Não o que era sabia, carboidrato, não, o que era tinha nada. tinha noção disso nada. não. Aí você vai ver o que tem glúten, você vai pesquisar de Aí novo. você fala absolutamente tudo. Tudo que eu comia. Então, tipo, eu era uma pessoa viciada em quitandas, então eu comia 3, 4, 5 pães por dia, rosca, bolachinhas, né? Então, tudo que eu comia tinha glúten. Aí eu falei, tá, mas se eu tenho medo de morrer e de ficar doente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, por conta própria, eu retirei o glúten da minha alimentação. E olha pra vocês verem. Você pensar dessa maneira, sendo uma pessoa com medo de morrer, com síndrome do pânico, e falar, se eu tenho medo de morrer, eu vou parar de comer isso, é você querer muito melhorar. Exato, né? Porque eu fico vendo as pessoas que têm síndrome do pânico, hipocondria e têm medo de morrer, mas não cuida da saúde. Então, Não, tipo é isso. assim, é uma coisa que não faz sentido, né? Se eu tenho medo de morrer, eu tenho que cuidar da minha saúde para não morrer. Então, aí lá vai eu correr atrás. Aí tirei tudo. Falei, tá bom, não vou comer mais glúten. Isso foi em setembro de 2016. Eu tava ali com 86 quilos. E aí eu retirei o glúten. Só que, né, como sempre, as pessoas, né, tem essa parte errada ainda. Eu comecei a comer coisas sem glúten. Então, tipo assim, eu olhava lá uma bolacha sem glúten. Bolacha de arroz, tapioca, pão de queijo. Então, assim, eu continuei comendo essas coisas. Ainda tem um universo aí, né? Aí comia arroz, feijão, porque arroz, feijão não tinha glúten, né? Não tem E glúten. diz a lenda que tem muita vitamina. E aí eu até perdi 3 quilos. Eu lembro que eu perdi 3 quilos nessa época por ter retirado o glúten, né? Então, tipo, foi coisa de 40 dias aí. 40 dias não, isso de setembro até novembro. E aí, em novembro, eu conheci a low carb. Porque nesses grupos que eu participava de problema da tireoide,
eu via muita gente falando sobre low carb lá. E aí começou a me interessar. Esse nome low carb me interessou. Falei, gente, o que será que é isso? E aí eu caí, quando eu fui pesquisar no Google low carb, eu caí direto no blog do Dr. Souto, né? Que vocês podem olhar aqui. Só aqui na minha estante tem 2 livros do Dr. Souto. Que na época, né, e até hoje virou para mim o meu mentor, né? Então é praticamente uma faculdade da low carb, o blog do Dr. Souto. Com certeza. Né? E aí eu comecei, falei, não, eu vou, fiz sozinha por conta, comecei a fazer low carb, né? E aí cada dia eu estudava mais, do Dr. Souto eu ia conhecendo outros blogs. Uma coisa vai puxando né? a outra, Uma coisa foi puxando a outra. E aí, né, virei uma low carber, perdi, né? Entendi que era um estilo de vida. Como todas que começam, eu também tive ali o meu período de adaptação, porque eu entrei em vários grupos low carb do Facebook. Gente, na época não tinha Instagram, não lembro se não tinha ou se eu não mexia, não, né? Não tinha mesmo. Não tinha. E aí eu entrei em tudo quanto é grupo low carb, que vocês imaginam, né? E eu também passei pela dificuldade da primeira semana. Achei que ia morrer sem energia, porque, ai, nossa, não come carboidrato. Tem até, de vez em quando eu acho umas postagens antigas minhas nesse grupo, e aí que eu entendo mais ainda quem tá começando, porque eu falo, ó, eu passei por isso, então a gente tem que entender, né? E aí, de novembro até março, eu já tinha perdido 26 quilos, juntando tudo, que é o que eu peso até hoje e trouxe para minha vida, né? E as coisas foram melhorando além do emagrecimento, tudo. Né? A minha tireoide, eu tenho hipotireoidismo há 20 anos. Eu nunca consegui passar 3 meses com a mesma dose do remédio. Era sempre assim, fazia exame 3 meses, tinha que diminuir a dose, tinha que aumentar a dose, oscilava, e isso fazia com que eu tivesse sintomas sempre. E aí, pela primeira vez na vida, eu estabilizei com uma dose de remédio, porque a minha tireoide, ela não tem reversão, né? Ela já foi muito atacada, mas eu estabilizei. Então, até hoje, desde 2017, eu tomo a mesma dose da medicação e não tenho mais sintomas do hipotireoidismo, né? Fora que reverti a pressão, né? Hipertensão, não tinha mais insulina alta, todos os meus exames ali tinham melhorado. A minha mente tinha melhorado, eu não tinha mais crises de pânico, né? Comecei a realmente viver de verdade. Aí vamos voltar ali em novembro de 2016, que eu falei, gente, se eu tô mudando de vida, eu preciso de ajuda, eu preciso de gente para mudar comigo. O que eu faço, né? E aí eu peguei e montei um grupo de WhatsApp. Eu lembro na época que eu convivia muito com as mães dos coleguinhas da escola do Davi. E uma das primeiras pessoas que eu coloquei foi essas mães no grupo. Porque já tinha convivência, era melhor que e aí eu falava, gente, olha, eu tô fazendo fazendo uma dieta, vamos entrar também? Aí eu quero, vamos começar, vai, me ajuda. Então eu lembro delas assim no início. E aí aquela coisa foi espalhando, né? Falava para uma parente, igual a Patrícia, né? Tô até citando o nome dela aqui. Ela foi uma das primeiras a entrar nesse grupo também. Aí uma ia gostando, ia falando para outra. Então, o que a gente fazia nesse grupo? A gente dividia dicas, né? Ah, olha isso que eu achei. Isso, olha o que eu achei na internet sobre low carb. Então, tinha tipo 20 meninas nesse grupo, né? Da igreja também, que na época eu era muito participativa na igreja. E aí colocamos lá. E aí nasceu o primeiro grupo de WhatsApp, que foi lá quando eu comecei, e eu falo que graças a Deus eu tive essa ideia, porque senão pode ser que eu não teria conseguido seguir, né? Porque assim, ali tinha uma ajuda, e como eu tinha montado o grupo, parece que eu tinha uma responsabilidade. Tava até sem graça de não postar, de achar as coisas e não passar pra frente. E outra assim, nossa, eu não posso voltar à vida que eu tinha antes, porque eu tenho essa responsabilidade. Agora, já né? é uma influência. Né? Ali eu comecei a já ser uma influência, né? E assim, não tinha Instagram ainda para postar essas coisas. Então, o primeiro passo foi ali em 2016. Não tinha nem nome.
Não, eu acho que era tipo low carb. Low carb que chamava o grupo. Eu tenho salvo até hoje a data que foi montado o grupo. Eu tenho ele salvo lá. Eu vou achar aqui para deixar para vocês. E ali foi o primeiro passo. Então, agora a gente vai para a segunda parte, né? Que eu junto com esse processo, eu tinha acabado de me formar também em técnica em enfermagem. E eu formei, até quando eu cheguei no meu peso, eu queria entrar no meu vestido de formatura. E assim que eu me formei em março, eu já fui trabalhar na área. Março ali de 2017, abril, eu fui trabalhar já na área, eu já tinha sido contratada. E aí, essa história já começa, né, a dar um sentido aqui. Por quê? Assim que eu fui contratada para trabalhar na área, eu fui trabalhar numa clínica que a Cris trabalhava. Então, eu conheci a Cris lá nessa clínica, né? Já tinha lá o grupo. E eu via as pessoas assim. Tipo, a Cris era na época. Eu sentia que aquela pessoa precisava de ajuda. E eu não precisava da ajuda dela. Eu não queria. Ela achava que ela não precisava. Ela não queria ajuda de ninguém, na verdade. Eu não queria conversar sobre o assunto. Ela não queria. E eu via aquela necessidade. E aí eu comecei a me aproximar da Cris. Na época, né? Só Deus sabe como que isso deu certo, porque eu não dou abertura pra ninguém. Não dá. Super fechada, né? Então, assim, aquele negócio de... Cutuca. De pedra, como é que é? Água mole e pedra dura. E a pedra sou eu mesmo. Tanto bate até que fura. Foi o caso nosso, sabe? Aí, o que aconteceu? Cris, tudo bem, né? Começamos ali a conversar. Olha, eu tenho um grupo legal. Você sabia que eu perdi 26 quilos? Não importava. Fazia a menor diferença na minha vida. Não queria nem saber. Eu queria, inclusive, que ela me privasse dessa informação. Ela não queria nem saber. Não queria saber. Eu já tinha perdido 26 quilos e a Cris, na época, estava com quantos quilos? Estava com mais de 100. Mas aí, eu não tinha. Eu queria, assim... O que eu entendo que agora, né, a gente sabe que depois disso aí tudo que vocês vão vendo, uma coisa ligando a outra, a gente não acredita em coincidências, né? Isso aí é obra divina, é Deus colocando a mão mesmo. Sempre fui uma pessoa muito fechada e muito autoconfiante, dona de mim. Pra mim, com 100 quilos, mais de 100 quilos, eu tava linda. Eu me achava bonita. Só que eu não vivia, né? Eu só sobrevivia. Agora, depois de emagrecer e de ter realmente vida... E vou falar para vocês que eu estou muito melhor do que quando eu tinha 20 anos, a minha cabeça principalmente. Eu não gostava que ninguém intrometesse, continuo não gostando, né? Coloco limites para isso, mas eu tenho a cabeça muito mais aberta agora e sei monitorar essas coisas do que vai entrar e sair. Vocês imaginam se ela fala isso agora? Vocês imaginam lá naquela época? Não, aquilo lá era coice, bem. Na época era coice. Vocês falam de chinelada? Não, na época era coice na cara. Vocês não têm ideia. Mas eu insistia. Foi uma coisa assim, como tô falando pra vocês, foi uma coisa divina mesmo, porque eu poderia simplesmente falar, tá me enchendo o saco demais, eu vou deletar esse ser humano da minha vida. Mas não tinha como, gente, sabe por quê? A cozinha... Não, a clínica toda... Vocês veem que é mentira, nós fizemos o mesmo movimento. Nós pensamos a mesma coisa. A clínica toda era muito pequena, né? Imagina eu mal cabia nela. Imagina a cozinha. Então, assim, querendo ou não... A gente ia se esbarrar toda ela hora. Tinha que se esbarrar comigo. E eu dava as indiretas ali. Eu fazia de tudo pra não esbarrar. Porque a gente tinha horário pra tomar café. Então eu ficava vendo, tinha vez que eu ia pro corredor, a hora que ela tava entrando na copa, eu falava, vou deixar ela aí primeiro. Porque, gente, eu só queria comer meu pão em paz. A gente não tem liberdade de comer um próprio pão. Se eu não queria a ajuda dela pra nada, eu não queria. Era na minha cabeça era assim, eu queria amizade, mas será que você pode parar de tentar me colocar nesse grupo que eu saía toda hora que ela me colocava? Gente, eu colocava ela
E ela saía. Eu sou uma pessoa que eu não consigo te falar, não, mas eu dou uma corrida, sabe? Eu dou um monte de diretas pra você entender que eu não quero. Então, eu era muito uma pessoa, agora eu tento sempre voltar a dormir, mas eu sou uma pessoa que era muito noturna, então eu esperava ela ir dormir pra eu sair do grupo. Gente, assim foi, né? Eu trabalhei na clínica que ela trabalhava por o quê? Uns 4 meses, que depois eu fui transferida para outra clínica, né? Ela foi lá só pra me colocar mesmo dentro do grupo. Mas aí, tipo assim, não vingou naquela época, né? Não, 2017. eu saí e ela parou de tentar. Eu parei de tentar, eu falei, quer saber? Ela sabe que eu estou aqui, né? Uma hora, se ela precisar, ela vai me pedir ajuda novamente, ela vai falar comigo. E aí eu segui a minha vida, ali com um grupinho de 30 meninas, e fui trabalhar em outro lugar, vivendo a minha vida, meu estilo de vida low carb, né? Aí eu comecei a ver ela só nas festas, né? E aí... Nas festas da empresa, porque eram empresas... ligadas, era a mesma empresa, mas eram em lugares diferentes. Eu comecei a parar de ver ela durante o dia, mas nas festas a gente se via e a ligação continuou sendo muito forte mesmo, a gente estando separados. Mas aí, em 2019, né, que começa a minha história, eu estava lá com mais de 100 quilos, né, não sabia disso, essa foto foi me entregue, depois que eu já tinha perdido meu peso pelo meu irmão, ele mandou essa foto e foi um estouro, e depois a gente vai colocar a foto aqui pra vocês. Foi assim, foi um susto pra nós duas, porque eu falei, olha isso. Ela falou, é você? Eu falei, era. E aí, em 2019, eu comecei a entender que tinha alguma coisa acontecendo que eu podia melhorar. Mas eu só não queria ficar... eu tinha certeza que eu não ia emagrecer, eu já tinha feito de tudo que vocês podem pensar, que vocês também estão tentando fazer, eu também tentei, de tudo mesmo. Pensa na pior coisa, eu tentei. E aí, em 2019, eu falei assim, eu não quero ficar pensando em emagrecer mais. Eu quero só não precisar ir na minha casa todos os dias, porque eu morava, né, mais longe do meu trabalho, mas eu tinha que ir em casa almoçar, porque até então eu não tinha dinheiro para ficar comendo em restaurante todo dia, né? E aí eu falei, eu li assim, e não é coincidência, deve ter aparecido alguma coisa sobre jejum intermitente. Eu comecei a ler sobre jejum intermitente, comecei a gostar muito. E percebi que eu não precisava comer na hora do meu almoço. Eu podia comer de manhã, ficar o dia todo sem comer. E se vocês não conhecem o jejum intermitente, leia sobre. E comer só à noite. Passei um tempo, lógico, e como a Carol começou a fazer em pouco tempo, ela começou a perder peso. Eu também comecei a perder peso, porque é um déficit calórico. Sim. Né? Qualquer déficit calórico vai te emagrecer. Mas aí, passado esse tempo, eu fui emagrecendo, mas assim... a gente tem distorção de imagem, então eu me olhava no espelho, mesmo com a roupa larga, eu falava, isso não é verdade, isso não tá acontecendo. Para de colocar na cabeça que você tá emagrecendo, porque você não consegue emagrecer senão, isso é mentira. E aí eu mesmo com a roupa larga, e eu fui passando os dias e comecei a colocar na minha cabeça, tipo assim, eu chegava em casa à noite e comia tudo que você pode pensar. Eu fazia jejum para beber cerveja. E aí, então, era muita loucura o que eu tava fazendo. Aí, eu gosto muito de jejum, sou adepta mesmo, e comecei a ver assim, se eu estou fazendo jejum porque eu gosto, porque tá sendo uma coisa boa pra mim, eu tô me sentindo melhor, eu tenho que começar a prestar atenção no que eu tô comendo, porque parece que depois que eu como à noite, ou as coisas que eu como, eu tô ficando muito mal, porque eu tinha fibromialgia, e o meu corpo doía demais, e coçava a sola do meu pé, e isso aí é a intolerância que eu tenho a glúten. E aí eu fui e lembrei, falei, a louca lá, fica tentando me colocar nesse grupo, que ela come direito, era tudo assim, a minha cabeça é tudo assim. Então vou ver o que ela come, que aí a hora que eu tiver que quebrar o meu jejum, eu quebro ele direito com as coisas que ela come, e depois eu como as outras coisas que eu gosto. O raciocínio é esse mesmo, mas era muita... coisa na cabeça. Aí eu fui, mandei mensagem pra ela, falei, me coloca nesse negócio aí de novo que eu quero entrar. Aí eu, jura? Aí eu entrei no grupo de novo, com o meu jejum intermitente debaixo do braço, né? Tá vendo, gente, como que foi? Assim, um encontro, né? Porque eu sabia tudo sobre low carb, mas eu não sabia nada sobre jejum. E eu sabia tudo sobre jejum e não sabia nada sobre low carb. Então, assim, eu não fazia jejum, quer dizer, eu tinha aquela coisa assim, hoje eu vou pular o café da manhã, entenderam? Então, porque até então você já se alimentava bem, você não sentia tanta necessidade de comer, né?
mas eu não entendia, né, os jejum, para que servia, para que era bom, todas essas coisas de jejum. Então, uniu, né, o conhecimento dela sobre jejum e o meu conhecimento sobre low carb. Daí eu coloquei ela no grupo novamente, né? E jejum pra mim era muito claro que me deixava bem, porque eu sou compulsiva, doente compulsiva, então eu como até passar mal, né? E sou uma doente compulsiva em recuperação, isso não melhora porque é uma doença. E aí o jejum me tranquilizava, me deixava com foco. Então eu entrei nesse grupo com o jejum debaixo do braço e eu fui falando, faço jejum. Faço jejum. E as meninas perguntando, jejum? O que é isso? A Carol falava, cuidado, não vai Morria ficar de falando, medo. não vai ficar falando essas coisas aí. As meninas vão querer fazer jejum, vai morrer aí, ó, passar mal. Calma que eu vou explicando. Você vai colocando suas coisas aí, eu vou colocando. Tá dando certo, eu tô emagrecendo, vamos ver o que vai dando. Você dá suas dicas aí, eu dou a Minas, avaliando as coisas. Aí, gente, eu passava. Enquanto ela tava dormindo, eu ia mandando as coisas. Ela acordava e falava, que loucura que é essa? Você passou a noite inteira acordada? Eu falei, é muito bom isso. E aí eu fui lendo, ela me mandava as coisas sobre low carb, eu mandava sobre jejum pra ela. A gente se mandava as coisas sobre compulsão alimentar, eu mandava sobre Hashimoto pra ela. Falava, olha o que eu achei, vamos tentar isso. E colocava no grupo. Tudo que a gente pensava, a gente colocava no grupo. Gente, tenta desse jeito. E aí as meninas começavam a fazer errado e a gente começava, não faz isso que vai dar errado. A gente já fez, tá dando errado. Então já deu errado pra gente, pode dar pra você também, mas tenta de outro jeito. E foi passando o tempo e colocando mais gente nesse grupo, aí tinha umas 40, né? Acho que assim, a gente ficou na faixa de 40 pessoas por muito tempo, E né? sem ambição nenhuma, a gente não olhava esse grupo e assim, como um grupo não, muito cheio. olha, nós ficamos, vamos falar aí, gente, nós ficamos de 2016, vamos colocar, né, que nasceu o grupo até... Né? A gente está em 2024, então nós começamos o Low Carb Descomplicado 2022. Então, de 2016 a 2022, foram 6 anos de grupo, de conteúdo, gratuitamente, né? E muito. E assim, a gente ajudava as pessoas mesmo, muitas pessoas ali da velha guarda que estão até hoje, depois eu vou falar delas, lembram disso. E assim, mesmo a gente trabalhando fora, a gente cuidava do grupo, né? Chegou um momento ali que a gente... Nossa, os desafios que a gente fazia. Não, a gente trabalhava, ela na clínica, ela trabalhava, eu na que eu trabalhava, a mesma clínica, mas em outros lugares. A gente, o horário de almoço era postando as coisas que a gente estava comendo, uma correria danada. E aí, tinha vezes que a gente ia pra academia, eu comecei a trocar essa ida em casa pra academia, pra poupar tempo, né, pra arrumar tempo. E aí, a gente chegava em casa, tinha coisa de casa, marido. Aí, quando vocês falam aqui, meninas do Low Carb Descomplicado, que vocês não tinham tempo, vocês não sabem o que é não ter tempo. Nós inventava desafios de, tipo assim, desafios de serão quatro times. E o time tinha que... O time da crise é tal. Até fazia camiseta. Fazia. A gente tinha... Aí nós tínhamos que marcar os pontos de cada time. A gente marcava. Não, e eu e a Cris que marcava. Então as pessoas tinham que postar, assim, atividade física do dia. Cada time tinha 10 meninas. E aí, todas tinham que postar uma atividade física para ganhar o ponto do time. Todas tinham que postar um prato para ganhar o ponto do time. Gente, a água, tinha que postar um copo de água. O mais legal é que a gente poderia falar assim, se elas quiserem postar, elas postam. Se não quiserem... Não, a gente falava, você vai fazer 10 polichinela agora. Vou falar aqui, a Silvana, se ela estiver assistindo, eu não esqueço, acho que... Nós falamos, vocês vão perder ponto, tipo, era 11 horas da noite. A Silvana de pijama. Eu lembro, muito bom. Ela filmou ela fazendo abdominal, quase dormindo. Eu obrigava as meninas a fazer 10 polichinelo. Eu falei, você vai fazer 10 polichinelo que nós vamos perder ponto. Olha o auge que a gente fazia. E, tipo, a gente trabalhava e ficava lá com o caderninho marcando o ponto das pessoas. Ficava doidinha, repassava pra ver se tava certo. Mandava mensagem no particular, você tá devendo. Você tá devendo, você vai fazer o time perder. Então, era assim, sabe? E aí, o que ganhava com isso? A gente ia atrás de patrocinadores. Patrocinadores, tipo, você pode doar isso? Então, eu vendia lingerie, na época também ainda tinha mais essa. Então, a Fetiche Lingerie doava uma lingerie, um pijama. E aí... E era muito divertido era já, divertido. Já era um grupo de interação muito divertido. E aí, depois, a gente começou a fazer desafios de dinheiro, valendo dinheiro, né? Então, quem perder mais peso...
ganha R$ 10 de cada uma. Aí cada uma depositava esses R$ 10 e a gente ficava por conta de monitorar, fazer elas Tudo, fazer exercício gente. físico, tudo direitinho, comia direitinho. E as meninas faziam, ia perdendo peso. Aí no final do mês pegava o dinheiro. Só que isso aí Foi tudo errado. começou a elas fazerem só por causa do Do dinheiro. dinheiro. Nós começamos a ver, peraí, tem alguma coisa errada, porque as pessoas emagrecem e elas ganham dinheiro, né? Então põe ali R$ 400, né? E depois elas engordam novamente. Então, tava tudo errado. Foi uma das meninas que falou pra gente, né? Foi a Elisângela que falou pra gente. Olha pra você ver, o último desafio ela começou com esse mesmo peso, ela tá voltando. Então, assim, ela tá entrando com o peso mais baixo e ela tá perdendo só pro desafio. E assim, a gente queria ajudar as pessoas, mas a gente não estava conseguindo ajudar de uma forma correta, né? Saúde. Que a motivação correta para a pessoa entrar. Aí, um belo dia, eu fui convidada, né? Eu fui contratada por uma pessoa aqui da minha cidade, né? Que montou uma clínica e precisava de alguém para ajudar ela nessas mentorias WhatsApp, né? de WhatsApp mesmo, de alimentação, porque ela já tinha passado pelo nosso grupo, ela já tinha emagrecido no nosso grupo, ela já tinha conhecido a low carb no nosso grupo. Isso ela não conta, não. E aí ela confiava muito, né, no meu trabalho, no que eu fazia, no meu conhecimento sobre low carb. E aí, assim, ela me chamou para trabalhar com ela e eu ia ganhar, né, eu ia receber. E aí eu vi como uma coisa ali que eu poderia, né, eu vou ganhar um dinheiro com mais isso. pessoas profissionalmente, né? Exato, profissionalmente também, né, pensando ali também no dinheiro. E aí eu aceitei, falei, legal, vou trabalhar. E nisso, né, só um minutinho, gente, porque vídeo é assim mesmo, né? O cachorro começa a latir. O cachorro do vizinho, não é o dela mesmo. Aí, gente, nisso eu comecei a deixar esse grupo, né, que eu tinha criado ali, um pouco de lado assim, não tinha tempo, né, porque eu ainda trabalhava também, eu não tava tendo tempo. E a Cris, pra mim, foi aquela pessoa que eu falei, gente, a Cris sabe tudo agora. Ela já tinha a bagagem do jejum intermitente, ela já sabia tudo sobre low carb, ela é muito parecida comigo nessa questão de ser curiosa, de ir atrás, de buscar conhecimento. E já tinha resultado. E já tinha tido um resultado, então ela sabia o que ela estava fazendo. Então eu falei, Cris, eu vou te colocar como administradora do grupo, porque eu não tô tendo tempo ali de ficar nesse grupo. E graças a Deus a gente não excluiu o grupo, porque eu poderia ter falado aquele dia, né? Vou ter que parar. Se você quiser seguir com isso aí, você segue. Ou vou excluir. Ou vou excluir, porque agora eu preciso trabalhar profissionalmente com Sim. isso, vou levar pra minha vida. E pra mim, assim, era uma coisa legal. Era divertido demais, ainda é, né? A gente ainda faz essas pesquisas. Então era muito divertido eu ficar lendo, eu ler muita coisa e colocar coisas que as pessoas falavam, nossa, faz todo sentido, que legal. Aí ela foi trabalhar com essa pessoa e eu fiquei como administradora geral lá. Ficou nós duas como administradora, né? Mas, tipo assim, eu quase praticamente não postava nada. Então, o grupo ficou mais ela tomando conta ali, né? Às vezes ele ficava meio parado, né? As meninas postavam menos, aí a gente aumentava as coisas. Isso. E aí, eu ouvia muito... eu vou até citar o nome dela aqui, da Bruna, minha amiga. Ouvia muito dela e do meu marido também eu ouvia muito. Nossa, mas você é tão boa no que você faz, né? Aqui nessas mentorias, por que você não faz para você? Por que você tá fazendo isso na clínica de outra pessoa se você pode fazer isso só para você, que já tava fazendo, né? Sim. Era só um entendimento de não saber que porque, podia assim, fazer isso profissionalmente. Nós, né, tanto eu quanto a Cris, quando nós iniciamos nisso, a gente nunca imaginou que poderia virar um trabalho. Não, né? Eu já tinha um trabalho, gente. Eu queria morrer naquele trabalho. Eu também tinha. A gente nunca imaginou que isso viraria uma empresa, né? Então, assim, num certo momento, eu falei, gente, mas espera aí, eu posso unir, né, o meu propósito, que é de ajudar as pessoas,
que eu já tinha identificado, que eu tinha esse propósito, que Deus tinha me deixado aqui para poder pegar minha experiência de mudança de vida e ajudar que as pessoas também mudassem, e poderia unir como um trabalho, né? E aí isso foi entrando na minha cabeça. E aí também, né, num belo dia, essa mesma pessoa falou: olha, eu não vou poder mais ficar com você agora, tal. Eu falo que as coisas foram feitas no tempo de Deus, né? No dia, né? Na época, você fica achando assim, nossa, mas... Né? Porque você tem um incentivo de duas pessoas que são muito importantes na sua vida, né? No caso que a Carol teve da Carla e da Bruna, da Bruna e do Miller, mas que vem sempre alguém que fala assim, você não é tão boa assim, sabe? Você não é boa pra mim. Você não é boa pra mim. Por enquanto, você não é boa pra mim. E aí, quando você leva esse baque, quando você escuta essa mensagem, você pensa, ué, será que eu sou ou que eu não sou? Só que graças a Deus ela, né, falou, sou, a gente vai, né? A gente vai de um outro jeito, a gente vai do nosso jeito, de um jeito que a gente vê que dá certo, e é por isso que a Low Carb Descomplicada nós duas do jeito que somos. E aí, voltamos pro grupo, né? Aí eu falei assim, Cris, o grupo tá tão paradinho. Eu lembro certinho o dia que eu falei com a Cris. Eu lembro exatamente o lugar que eu estava sentada quando eu falei com a Cris. Falei, Cris, o grupo tá tão paradinho. Vamos voltar a movimentar ele, fazer aqueles desafios que a gente fazia? Mas agora eu tô com uma coisa na cabeça. A gente vai fazer uma coisa mais profissional e a gente vai cobrar por isso, porque dá trabalho, né? E a gente vai ter que parar um pouquinho da nossa vida para poder montar as coisas, né? Os PDFs. Vamos fazer uma coisa mais profissional, porém a gente vai cobrar uma taxa por isso. A Cris, na mesma hora, falou: vamos fazer isso. A gente vai arrumar um nome para isso. Né? Nós somos loucas mesmo, mas a gente não sabe se vai dar certo, mas a gente só pula de paraquedas. Sim, nós vamos. Saber onde vai cair. Aí o primeiro medo, qual que foi? Elas não vão aceitar. Será que elas vão aceitar? Nós tínhamos lá 40 meninas no grupo na época, né? Não, e assim, pensando mesmo, a gente vai estragar tudo. A gente vai estragar tudo, porque o negócio tá aí. É de graça. A gente já faz isso há anos. Você tem certeza? A gente, de qualquer jeito, a gente fica com isso, gente. Porque até no emagrecimento, que a gente vai ter outros episódios aqui para falar sobre isso, até no emagrecimento a gente tem dúvidas se a gente é capaz de fazer, né? E a gente é muito capaz. Então, estamos aqui fazendo esse canal a partir de a gente começar a acreditar que a gente é capaz de fazer as coisas nós mesmos por nós mesmos. E aí a gente foi e falou, vamos tentar perguntar? Vamos tentar, né? O máximo que vai acontecer é elas falarem, não queremos participar. Eu já tenho tudo de graça, pra que eu vou pagar? E aí, assim, porque a gente imaginava, a vida toda elas, né, não pagaram nada por isso. E aí, agora elas vão querer pagar? Tá, daí nós vamos... Eu lembro quando você criou o grupo e colocou lá e a gente ficou esperando elas entrarem. E aí, tipo assim, nós falamos, vamos falar pra elas então. Pessoal... Meninas, né? Era só meninas lá. Então, nós vamos voltar a fazer os desafios, as estratégias, a gente vai bolar uma coisa muito legal. Porém, a gente vai precisar de uma taxinha de R$19,90, porque a gente está pensando em entrar na faculdade de nutrição. Nós vamos, né, gastar para fazer PDF, essas coisas. A gente quer fazer uma coisa legal para vocês. Gostaria de saber se vocês participariam, né, desse grupo novo que vai pagar essa taxinha de R$19,90. E a gente já fez o grupo, o link tá aqui. Todas. Foi assustador. Todas entraram e todas, sem exceção, falaram assim: passou da hora. Tudo que vocês já fizeram até aqui, passou da hora de fazer isso. Então, assim... E até hoje, gente, assim... Acontece alguns baques na vida da gente, ou até mesmo dentro da mentoria, dentro dos grupos, algumas coisas que a gente escuta que desmotiva a gente, que deixa a gente para baixo. De repente vem uma coisa e joga a gente para cima de novo. E essa aceitação das meninas, de repente 40 meninas que tinha dentro do grupo,
virarem, saírem desse grupo e entrar num link que a gente postou depois. Isso aqui, a gente encheu, assim, falou, meu Deus. Todas. E aí começamos ali, né? Na época a gente não tinha nome ainda. Então eu tenho salvo aqui que era Desafio Low Carb Descomplicado. Era Desafio Low Carb. Não tinha nome ainda. Era Desafio 1, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. A gente fez aquele ali, né? A gente ainda estava começando a montar as estratégias, né? Tanto que as estratégias que a gente tem hoje, só depois da edição 4 que elas já estavam firmadas. Porque a gente testa tudo primeiro. Sim. E aí, foi ali, não tinha um nome ainda, não tinha um Instagram ainda. Não, porque... E aí tem o Instagram ruim. A gente fez um Instagram bem ruim. Nós fizemos esse escuta bem. Nós fizemos esse primeiro grupo e aí nós montamos um Instagram. Juro, nós montamos 2 Instagrams antes do Low Carb Descomplicado. Como chamava, Carol? Primeiro chamava Desafio Sua Nova Versão. Do Neida. Tinha 300 desse jeito, gente. Por que a gente colocar esse nome? E aí depois a gente montou assim. Acho que nós perdi a senha, mano. Nossa. A gente é muito amador. Aí montamos um outro assim. K.com.Cris. Esse é o pior que tem. Para de rir. K.com.Cris. Olha que sério. Nossa, gente, viagem, né? A gente tinha uma foto bonita. Tinha uma foto bonita lá de capa. Só que aí, eu falei, Cris, a gente precisa arrumar um nome pra isso, porque terminou o primeiro e todo mundo queria continuar. Uma palhaçada, a gente começou a falar, meu Deus, isso é lindo demais. A gente fez o primeiro e todo mundo, não, mas aqui minha amiga quer entrar, faz outro. A não sei quem quer entrar, faz outro. E aí nós, então vamos fazer o 2, né? O desafio 2. Vai ficar nisso, de desafio até quando? E aí nós, peraí, vamos sentar. A Bruna, mais uma vez a Bruna. Bruna, te amo. I love you mesmo. Você tem uma visão que é impressionante. Pra quem não sabe, o nosso manual master foi a Bruna que fez. E a Bruna falou, peraí, vocês precisam ter uma coisa mais profissional. Aí, vamos arrumar um nome. Quem deu o nome? Nós começamos aquela coisa. Chuta esse, chuta esse. Colocando. Quando veio a Cris, falou assim, Low Carb Descomplicada. Porque o povo acha que a low carb é muito complicado. Eu falei, Cris, perfeito, porque, né, as pessoas já chegam aqui com aquela coisa complicada na cabeça, né? E a gente tá aqui para descomplicar, porque a gente já vive esse estilo de vida e ele é tão descomplicado. Mas é simples demais. Fechou. A pessoa olha uma low carb e faz uma história na cabeça que não precisa disso. Não precisa, e isso é terrorismo, e low carb não presta e não sei o quê. Não, peraí, deixa a gente descomplicar para vocês. E aí surgiu o nome Low Carb Descomplicada. Isso foi, se eu não me engano, na edição 3. Né? No 3º mês. E aí foi a Bruna que fez a logo pra gente. Que a gente não vai mexer nela jamais. A Bruna fez a logo, mandou pra mim, mandei pra Cris. Fechou. É esse. Então, nosso programa vai ser o programa Low Carb Descomplicada e agora a gente vai fazer edições. O programa Low Carb Descomplicada, ele já existia até mesmo antes da gente saber esse nome, né? Porque a Carol já vem lá de 2016 descomplicando ela para a própria vida e depois para as amigas e depois a gente abriu isso para mais gente. Mas, gente, vocês vão vendo que no decorrer disso, quando a gente fala que não existe coincidência, as coisas se consolidam. Sim. Você bate e fica. É igual o peso da gente quando a gente vai perdendo peso e a gente explica para as meninas. Perdeu esse, você precisa segurar ele. Perdeu esse, você precisa segurar ele. E é isso que a gente foi fazendo. Essa logo é eterna, nós não vamos mudar ela. A gente tem o manual, ele é o nosso manual, foi feito pela Bruna, amor da nossa vida, a pessoa que nos incentiva muito desde o início, ela é uma amiga nossa mesmo. E as coisas vão se consolidando, a gente tem o grupo do WhatsApp, ele nunca vai deixar de existir, mesmo que a gente cresça em outras plataformas, em outras coisas, ele nunca vai deixar de existir, porque lá, na verdade, essência é nossa lá. A essência do Low Carb Descomplicada são os grupos de WhatsApp.
A É gente interação vai que a abrindo gente outros tem. canais porque as pessoas gostam, as pessoas vão pedindo, e a gente precisa também modernizar, né? Mas a essência, ela tá ali. E de 40 meninas que estavam no grupo no desafio 1, no desafio 2 foi para 60. Uhum. Aí já virou edição. Edição 3. Eu lembro certinho, foi crescendo de 20 em 20. Foi para 80. 80, depois 100, 100, 120. 120. Uhum. E agora Desse nós, jeitinho. nós estamos na edição 22 e nós contamos hoje com 740 membros. Essa foi a edição 22. Essa foi a edição 22. E as estratégias, né? A gente ia testando na gente primeiro, a gente deu umas cabeçadas, né? Inventamos não, a gente já sabia do tal do desafio do ovo. Ah, vamos levar para o programa? Gente, foi um fiasco. Não tenta porque é insustentável. Foi um fiasco porque é insustentável. A gente não quer nada que seja insustentável, né? Nada a gente que quer seja uma coisa, difícil, a gente descomplicado. A gente quer descomplicar. Então a gente sempre quis uma coisa que vocês entrassem e falassem assim: uai, peraí, eu consigo levar isso daí para sempre. Sim. Eu consigo levar isso eu consigo Como estilo de sustentar isso como um estilo de vida. E aí estamos nós, né? Mês que vem a gente faz aniversário de 2 anos do programa. Graças a Deus. E hoje, assim, se for somar todas as pessoas que passaram pelo programa, porque, assim, muita gente entra, permanece, porque a gente tem aí as nossas queridas veteranas, que a gente tem um carinho muito grande, que entraram e ficaram. Mas a gente tem muita gente que entrou e saiu, depois volta. Então, se for somar, nossa, a gente tem umas 5.000 pessoas que passaram por esse programa, né? Daí pra mais. Gente que entrou e que depois saiu e depois falou, eu acho que eu posso tentar de novo. E aí entrou e realmente a gente teve um áudio muito bom hoje falando sobre isso, que não acreditava que ia dar certo, até ria disso e agora virou o estilo de vida. É uma tentativa que as pessoas vão falando, olha, você sempre vai entrar no programa Low Carb Descomplicado e vai falar assim, tem alguma coisa aqui que eu possa tirar para minha vida. E depois, se você firmar isso, vai voltar como estilo de vida em algum momento. Não tem como. A chave, ela vira ali em algum momento, Vira. sabe, gente? Em alguma live, né? Porque, para quem não conhece o nosso programa e tá conhecendo aqui por esse episódio, nós temos o Instagram do programa Low Carb Descomplicada, até que foi também, né, uma coisa que eu esqueci de falar, que foi aí, nós vamos montar o Instagram fechado somente para participantes. Foi uma coisa que deu super certo, porque aí lá é só participantes, é conteúdos exclusivos, são lives exclusivas, né? Eu sabia. Eu não quero... Qual foi que caiu dessa vez? Porque Foi o mesmo, eu já tinha colado ele. Gente, disciplina. Vamos ver se ver se a gente tem disciplina no lugar? Agora a gente vai ver se a gente vai editar essa parte ou não, né? Episódio piloto. Episódio piloto é sempre assim. Ai, Já tá. teve de um tudo aqui agora. Mas tudo bem, né, gente? E aí ficou o Instagram do programa. Então, em algum momento, alguma live, porque, gente, as lives que já passaram por aqui, não sei falar qual que é melhor. Não, nós já abrimos a boca a chorar na live. Gente, vocês não têm noção. Nós vamos fazer um dia um episódio para contar os bastidores dos dias de lives, tá? Vai ter um episódio só disso. Para vocês saberem, assim. Os últimos acontecimentos foram os melhores. Não, nós vamos ter um episódio só para isso. E aí, gente, essa história do programa Low Carb Descomplicada e que descomplica não só low carb, né? Ontem nós ouvimos numa live com uma das veteranas que descomplica todas as áreas da vida, porque não é só alimentação que a gente fala, né? A gente faz um trabalho mental, espiritual, não tô falando de religião, tá? Eu tô falando de outras coisas. A gente faz um trabalho mental, espiritual, que é o que a gente acha que precisa antes de você pensar em emagrecer. Então, a recuperação de autoestima das pessoas, a recuperação da confiança, da segurança que aquela pessoa tem, o Low Carb Descomplicada tá ajudando nisso, porque ele descomplica
todas essas partes da vida, né? A gente devolve a vida. As meninas falam, vocês devolveram a vida pra mim. Porque como eu, né, estou falando de mim mesma, como eu só sobrevivia, e agora eu falo pra vocês que eu vivo, né, vivo intensamente, não consigo ficar deitada há muito tempo, e era uma coisa que eu gostava de ficar deitada, eu preferia ficar deitada, porque não doía, meu corpo era menos cansativo, por causa da minha obesidade, eu tinha muito problema de coluna, então ficar deitado pra mim era mais confortável. E agora a gente não tem mais como ficar deitado, porque seu corpo pede por ação. Então, devolve a vida pra gente, sabe? O programa Low Carb Descomplicado é um programa de hábitos saudáveis. Nós não tratamos sobre emagrecimento, porque a obesidade é uma doença que precisa de saúde. Então, nós ensinamos hábitos saudáveis que você tendo saúde, você não tem doenças e a obesidade é uma doença e ela é tratada por hábitos saudáveis. E por isso que a gente não tem um programa de emagrecimento. A gente ensina você ter vida. Você tendo vida não vai ter doenças, né? E hoje eu até falei pra minha mãe falando sobre isso, né? Que ela tá passando por um momento agora que ela tá nessas descobertas e às vezes você pode pensar assim, né? A sua família toda é perfeita, todo mundo fazendo o que você faz. Não! Não, gente. É uma luta. As árdua. nossas famílias não fazem isso, tá? Então, às vezes, a gente tá lutando com eles, mas... A nossa família é o nosso maior desafio. É o nosso maior desafio. Então, as pessoas às vezes falam, não, vocês mudam a vida de tantas pessoas e vocês não mudam a vida da própria família de vocês. É aí que vocês têm que entender. Todas as pessoas, a gente lida com adultos, né? As pessoas são únicas com pensamentos. A gente não lida com decisões. crianças. Então, as escolhas são individuais. Qualquer pessoa da minha família que chegar em mim e falar assim, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Nossa! Posso e muito. Mas, infelizmente... são escolhas individuais, né? Então a gente teve que aprender isso, né, Carol? Sim. Até com as nossas mentoradas. Até de colocar na cabeça delas que elas precisavam fazer e delas ficarem bravas com a gente como se isso fosse beneficiar a gente. A saúde delas beneficia a gente porque a gente fica feliz, como se fosse uma conquista nossa novamente. Mas não vai influenciar em nada que eu faço, que a Carol faz. Porque a gente precisa fazer o que precisa fazer. Mas se elas não fizerem, elas não fazem nada por elas. Mas a inconsciência é tão grande que elas falam, eu não vou fazer, algumas, né? Falam, eu não vou fazer só porque elas querem. A gente só quer saúde, só que precisa fazer, precisa querer, precisa buscar, né? Exatamente. E, resumidamente, gente, o programa Low Carb Descomplicado é isso. Ele descomplica, né? Todas as áreas da sua vida para que depois o seu corpo... entendendo todos esses benefícios que você está dando para ele, ele te devolve com o emagrecimento, né? Que claro que a gente sabe que a maioria das pessoas que entram aqui, e não só que entram aqui, a maioria do mundo hoje está precisando emagrecer, depois o seu corpo ele vai devolver tudo que você fez de bom para ele. Sim? Desculpa. Bom, então esse foi o nosso episódio piloto. Deu certo. Né? Piloto, gente, episódio piloto é aquele que depois, quando você já estiver lá com estúdio, com luzes, câmeras, ação, você vai voltar lá naquele episódio piloto e vai falar, olha como que eu comecei. Olha o tanto que a gente era louca. Então, ele vai ficar aí. E se eu contar pra vocês uma coisa que eu vou contar aqui, eu tô olhando, Cris, essa luz tinha que estar virada pra cá. Pra iluminar nós. O que ela tá virada pra lá? Gente. Que burras. Nossa. Mas é isso. A gente descomplica. A gente vai mostrar pra vocês até a nossa vida. Nem de luz. A gente descomplica tudo. Gente. Mas é isso, gente. Fica com Deus. Aqui somos a Low Carb Descomplicada. Amamos vocês, meninas do programa, que conseguiram assistir esse episódio até o final, né? Se vocês gostaram, dá um joinha aqui. É muito legal falar. Dá um like. Dá um like. Comenta e compartilha. Dá um like aí no nosso vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, tá? Meninos, manda pra todo mundo, por favor. Nós precisamos de vocês também. E se você
né, caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, não sabe nem o que é low carb descomplicada, tem todos os links aí, Eu tá? tenho certeza que eles nem notaram que a gente tá sem luz. Acho que não, se eu não tivesse falado, mas a gente gosta de ser muito transparente aqui, tá? A gente Eu é vou tirar uma verdadeiro. foto da luz. Vai, tira, depois a gente vai postar. E aí você entra, tem todos os links do Instagram, do WhatsApp. Entra aí para vocês conhecerem o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, o nosso programa. Porque low carb descomplicada não para nunca mais. O nosso propósito é atingir o mundo inteiro. Se a sua vida tá aí paradinha e você tá numa zona de conforto que você não tem nada confortável e que você está se sentindo mal, você não tem nada a perder. Então tenta. Tenta. Um beijo, gente. Até o próximo episódio que cada um vai ser seja com uma luz. cada um vai ser melhor do que o outro.